Gente, é muito bom estar com você de novo, é um prazer enorme aí participar da sua vida, participar da construção do seu futuro. O nosso tema de hoje são os dois primeiros filos animais que nós estudamos lá no reino animal. É claro, são os mais simples, por isso muitas vezes se cobra deles nos vestibulares atuais e no próprio Enem. Mas nós temos características aí muito interessantes que eu vou passar e você vai usar como base para o seu estudo. Vamos ver? Então, acompanhe comigo. Aí estão filos poríferos e filo quinidária, ou poríferos e quinidários. Aqui você vê as esponjas. O que você está vendo aí é um formato tubular, uma colônia de esponjas e aqui um pólipo. Pela primeira vez aparece boca, então você está vendo a boca aqui no meio dos tentáculos. O primeiro grupo que a gente vai estudar é exatamente o filo porífera. Vamos estudar as esponjas. Para você ter uma ideia, até lá meados do século XVII, as esponjas eram conhecidas como se fossem plantas aquáticas. Por quê? Porque muitas são muito pequenininhas, têm um aspecto colonial arborescente, dá a impressão de ser uma pequena plantinha. E, na verdade, depois ficou demonstrado que de planta não tem nada, são animais. Portanto, vejam as características principais dos poríferos. Primeiro, apresentam poros, por isso são poríferos. Gente, esse foros quer dizer portador de alguma coisa. Então, sempre que terminar porífero, qualquer coisa com foro no final, esse foro quer dizer possuidor daquilo que está na frente. Ora, se é porífero, é um animal que possui no corpo muitos poros. Tranquilo, né? Vamos lá, mais uma característica. Guarda esse nome, eles são parazoários. Por quê? Porque não tem verdadeiros tecidos, sem tecidos. Eu não posso falar em tecido epitelial, tecido nervoso. Tem uma pequena diferenciação histológica. Aqui são células que fazem o trabalho sem constituir verdadeiros tecidos. Outro dado que é importante, a digestão é intracelular. Olha para mim, onde é que ocorre a sua digestão? Na boca, no estômago e termina no intestino delgado. Onde ocorre a digestão? Numa cavidade fora das células. A gente digerindo numa cavidade fora das células traz vantagens enormes. Primeiro, eu consigo engolir uma partícula de comida que é maior que o tamanho das minhas células. E eu estou mais protegido, porque eu estou digerindo na cavidade e não dentro da célula. O que não interessar, sai e vai embora, já forma o bolo fecal. O que interessar tem que ser absorvido. Nesses animais, não. Nesses animais, tem uma célula que absorve a partícula de alimento, digere, fica com a parte dela e depois passa os nutrientes para as demais células. Vamos continuar? Esse é um dado importante. Exemplo, as donas esponjas, né? Habitat, onde vive esse povo? Gente, habitat é sempre onde vive. Esponja, ó, exclusivamente aquático, predominantemente marinho. O que significa, gente? Significa que, basicamente, eu encontro esponjas no mar, preferencialmente marinhas. Então, eu não posso aceitar uma frase que diga, as esponjas são exclusivamente marinhas. Não, são principalmente marinhas, porque a gente tem esponjas de água doce. E são fixas ao substrato, são sésseis. Substrato, para quando a gente trata de seres vivos, é qualquer base de fixação. Então pode ser uma rocha, qualquer coisa é uma base de fixação. Vamos mais? Outro detalhe, não tem blástula, não forma folheto embrionário. Antigamente, quando a gente estudava zoologia, a gente dizia que as esponjas eram diblásticas também porque tem dois folhetos embrionários, ectoderme e endoderme. Aqui não, aqui já vai direto para a larva.
Então a gente não consegue classificar embriologicamente esponja exatamente porque não tem. Evidentemente que não tem celoma também. Lembra que celoma é uma cavidade que surge no interior do terceiro folheto embrionário chamado mesoderme. Não tem. Então elas não têm celoma. Todo animal que trabalhar a característica vai perguntar se tem celoma ou não. Eu vou te dizer onde vai aparecer pela primeira vez quando a gente discutir o tema relacionado a isso. Outra característica importante, olha aqui, ó. Sistema nervoso. Miário, mio quer dizer músculo. Então aqui é de sistema muscular. E A é uma negação. Aí você já viu, se A é negação, neuro refere ao sistema nervoso e mio ao sistema muscular, animal aneuromiário quer dizer que não tem nem sistema nervoso, nem sistema muscular. E é fácil guardar porque é o único. É o único animal que não tem os dois. A simetria, que é a capacidade de dividir em duas partes iguais e opostas, é radial, mas também alguns assimétricos. Claro, você encontra aquele formato tubular, eu consigo cortar em raios. Pode algumas formas serem isoladas, outras coloniais. Estou te apresentando essas mocinhas chamadas esponjas, que variam desde poucos centímetros até mais ou menos 1 metro de altura. Agora, essas esponjas se associam com algas. Atenção, clorofícias verdes, rodofícias vermelhas e os dinoflagelados são algas unicelulares, com bactérias que produzem metano, com cianofícias, que eu sempre coloco aqui porque ainda cai assim, mas atualmente são as cianobactérias. Então faz um monte de associação e são animais filtradores. Então as esponjas têm poros e filtram dessa água o material que interessa para se alimentarem. Vamos lá? Agora vamos ver a organização do corpo. Gente, é uma moleza. Se você virar especialista em esponja, claro que não é tão simples assim. Mas você imagina estudar um animal que não tem uma organização tecidual, não tem sistema algum organizado, exceto o esquelético. Você imagina uma outra coisa. Por favor, preste atenção no que eu vou te falar. As funções que nós, todos os animais, exercemos para nos mantermos vivos são sempre as mesmas. Então, por exemplo, todo animal digere, todo animal respira, todo animal excreta, por exemplo. Logo, quando eu vou estudar qualquer animal, veja como fica simples a gente organizar. Todo animal executa todas as funções ou não vive. E tem que reproduzir ou a espécie é extinta. Então você pergunta, um animal tem sistema, que ele digere, eu sei, tem sistema digestório? Se a resposta for não, aí você vai estudar, peraí, como é que ele digere? A resposta é sim. Aí você diz, que tipo que é? Em qualquer animal as perguntas são as mesmas. O animal tem que respirar, senão morre. Isso você sabe. Tem sistema respiratório? Aí você, será que tem? Resposta não. Aí você, mas como respira? O animal tem. Então, que tipo é? Tem sistema excretório? Não. Como faz para excretar? Como faz para eliminar seu lixo? Tem. Que tipo é? Se a gente fizer essa pergunta para cada função em cada grupo de animal, você acaba estudando todos os animais de uma forma bem tranquila. Então vamos ver a organização aí dos nossos amigos, os poríferos. Primeiro, não tem sistema digestório, digestão é exclusivamente intracelular. Logo, é importante saber a célula que faz, chama coanócito. Gente, esta célula é sagrada pro estudo de porífero, porque ela é responsável pela digestão. Logo, todas as outras dependem do trabalho dela. Tem sistema circulatório? Não. Claro, gira a água por aí.
Quais são as células de defesa, por exemplo? Amebócito, cito quer dizer célula. Por que recebeu esse nome? Porque elas se locomovem pelo corpo como fossem amebas através de pseudópodos. Respiratório, não tem difusão diretamente entre a célula e o meio. Excretório, né, eliminar resíduo, também não tem difusão diretamente entre a célula e o meio. Cada célula manda para fora o que tem. Nervoso ausente, não quer dizer que ela não tenha sensibilidade. Cada célula responde aos estímulos do meio, porém sem a organização de um sistema nervoso. Viu como é fácil estudar esponja? Vamos continuar? Aqui estão as principais células. Esta você tem que saber. O que é que essa célula faz? Olhando para o Geraldo. Essa célula tem um flagelo e ela bate. A principal função dessa célula é a circulação de água na esponja. No entanto, ela acaba capturando o espermatozoide. Olha que louco! Quando ela captura o espermatozoide, ela sabe que é espermatozoide. Aí ela se volta para o corpo e leva o espermatozoide até onde está o óvulo. Viu como elas sabem o que fazer? Se ela pegar partícula de comida, ela digere. Então ela é a primeira que digere. E aí? Aí ela fica com a parte dela. O resto ela passa para o amebócito, que está andando no corpo. O amebócito fica com a parte dele e o resto distribui para as demais células. É extremamente interessante a função dos panócitos. Aí nós temos pinacócito é revestimento, é uma célula achatada, faz o papel da pele deles. Olha, porócito é uma célula que tem um poro, um tubo, por onde a água circula. Então, a água entra nesses animais através de um poro que tem numa célula chamada porócito, célula com poro. É muito simples. Quais são as principais células que você vai guardar? Os coanócitos e essas duas aqui, ó. Espongioblasto e escleroblasto. Forma esqueleto orgânico. É um esqueleto de proteína. Olha que louco. Estas esponjas que têm esqueleto de proteína, no passado elas eram caçadas e depois de tratadas, usadas como esponja de banho. Por quê? Porque proteína é extremamente sensível. É claro que hoje a gente tem esponja artificial, bucha vegetal, ninguém vai cometer uma atrocidade dessa, uma atitude antiecológica de ir lá buscar esponja só para você tomar banho. E os escleroblastos formam o esqueleto mineral. Formam espécies de agulhas que a gente chama de espículas. Arque quer dizer velho, antigo. Por que célula antiga? Cito é célula. Porque ela é uma célula de natureza embrionária, ela forma as demais células. E os amebócitos, olha aqui, fazem o que? O transporte e a defesa. Amebócito faz o papel das células de defesa na gente, por exemplo. Então aí estão as principais células que podem ser cobradas de você em algum concurso, algum vestibular, algum Enem, que cobre a zoologia. Tudo bem? Coanócitos, pinacócitos, porócitos, espongioblastos, escleroblastos, arqueócitos e amebócitos. Mas a gente tem que continuar estudando esponja, tem mais coisa interessante. Então vamos lá? Aí você vê as esponjinhas, ó, miócitos faz o papel de músculo, então contração, gonócito vai produzir gameta masculino e feminino. E um detalhe, aqui no corpo da esponja, ela tem uma cavidade interna, então imagina, tem uma aberturazinha ali, tem uma cavidade, e aqui tem um gelzinho compondo o corpo. Esse gelzinho chama mesogleia, né? É uma camada gelatinosa, anista quer dizer sem forma, né? Não celular, muito desenvolvida nesse tipo chamado leucon, que a gente já vai ver o que é. Ô Geraldo, tu que é leucon? Calma. Você vai saber direitinho o que é e direitinho o que a gente cobra em prova. Ó, esse é o coanócito. Esta é a célula que você tem que saber. Olha aqui o flagelinho.
Aqui está a célula propriamente dita. Olha o que tem na base dele, o amebócito. Então a partícula de comida passa daqui para lá e essa distribui para as outras células. Aqui tem microvilosidades, que parecem um colarinho. Por isso colocou o colarinho aqui. Gente, é tão tranquilo que romanticamente, quando a gente faz alguma prova, o pessoal chama essa célula de colarinho e gravata. O colarinho é exatamente porque aqui está a célula tem uma espécie de um colarinho que são microvilosidades para aumentar a superfície de absorção. E tem o flagelo que pende como fosse uma gravata. Então já vi vários testes, célula de colarinho e gravata que caracteriza o responsável por isso na esponja. Então já sabe que é o coanócito, tá? Extremamente importante guardar o coanócito. Você vê que o batimento desse flagelo atrai partículas de comida, ó. Aí são fagocitadas, digeridas, passadas para os amebócitos que estão na mesogleia e eles distribuem para as demais células. Sustentação, vamos lá, esqueleto mineral. Pode ser de carbonato de cálcio ou de sílica. E se for orgânico é de uma proteína chamada espongina, por isso eu falei para vocês das esponjas de banho. O esqueleto é formado por umas espécies de agulhas que a gente chama de espículas, que podem ser então de carbonato de cálcio ou de sílica. Também tem a fibra de espongina nas esponjas orgânicas. E aqui você vê, só para você ter uma ideia, você tem as espículas. E é bem tranquila, pode ter um eixo só. Se tiver um eixo só, olha aqui, ó, monoaxônicas, com um único eixo. Aqui tem 3 eixos, triaxônicas. Então você tem carbonato de cálcio, por exemplo, formando 3 eixos. Ah, tem 4, tetraaxônicas. E pode ter mais, pode ser poliaxônicas, pode ter 6, né, eixos. Agora escute um dado. Você sabe de antemão que nós temos poucas informações relevantes, não que as esponjas sejam extremamente simples assim, mas para serem cobradas, para a gente saber que você pelo menos sabe uma parte essencial desse grupo, desse filo animal. Portanto, primeiro características gerais e a composição do corpo. Agora escuta bem, o que eu vou falar não é classificação. Existem 3 formas de corpo das esponjas, a gente chama de formas anatômicas ou tipos morfológicos, porque morfo quer dizer forma. Dá uma olhada ali no texto. Ó, forma anatômica é a mesma coisa que tipo morfológico. Em ordem crescente de complexidade, ascon, sicon e leucon. Então, rapidamente eu vou te mostrar algumas características dessas formas anatômicas. Você lembra assim, tem que passar água pela esponja, porque ela tem que filtrar a água e pegar comida, oxigênio e gameta. Sem comida e oxigênio a esponja morre, sem gameta não reproduz, a espécie é extinta. Só que eu tenho 3 formas anatômicas. A mais simplesinha é o ascon, esse primeiro grupo aqui. Então, os poros estão aqui, ó, na parede do corpo, revestida por pinacócito. A água entra e cai nessa cavidade chamada atrial ou espongiocele. Os coanócitos estão aqui na parede, ó. Essa abertura não é boca, esse animal não tem boca, a gente chama de ósculo ou poro exalante, mas fundamentalmente ósculo. Então veja que coisa legal. O revestimento externo, pinacócito, interno coanócito. No meio tem a mesogleia, que é a gelatina contendo as outras células e o esqueleto. Agora olha que coisa legal. A água entra e cai na cavidade atrial.
Os coanócitos batem o flagelo e geram uma corrente de água para sair pelo ósculo, por aquela abertura superior. Então, quanto mais rápida a água entrar, mais rápida a água entra, trazendo o quê? Comida, oxigênio e gametas para reprodução. Gente, esse tipo Ascon será extinto. Por que as esponjas do tipo Ascon têm dificuldade de viver? Porque essa cavidade aqui é muito ampla. A água entra, tem coanócito aqui por dentro, e eles não giram, não tem força para criar uma corrente de água efetiva. Ó, aqui está a mesogleia, que é a gelatinazinha, contendo as outras células. Ora, como a água facilmente estagna aqui no átrio, na cavidade atrial ou espongiocele, sabe o que acontece, gente? Tem dificuldade para oxigênio, comida e gameta. Por isso que, com o tempo, essa forma anatômica deve desaparecer. Dá uma olhada na sícon, como já melhorou. A sícon tem canais, ó aqui, ó, pinacócito revestindo externamente, pinacócito revestindo internamente, essa cavidade chama átrio, essa abertura chama ósculo, ou poro exalante, sai água. Aqui tem dois tipos de canais, eu vou fazer aqui para você ver, a parede do corpo vem assim, ó, e fica esses canaizinhos assim. Ora, o canal que abre para o meio está fechado para cá. O canal que abre para cá está fechado para o meio. Entre os dois tem um porócito. Então a água entra pelo canal chamado inalante, atravessa o poro, cai aqui dentro, ó, nesse canal aberto para o átrio, chamado exalante, estão os coanócitos. Olha aqui como o espaço é menor entre eles. Então, gente, olha que a natureza fez o que deu certo. Reduziu o átrio. Se reduzir o átrio, a água não estagna facilmente. Aí tem dois tipos de canais, aberto para o meio e aberto para o átrio. A água entra pelo canal aberto para o meio, inalante, passa através desse poro para o canal exalante, os coanócitos estão aqui. Então é muito mais fácil fazer contato com alimento, oxigênio e gameta e muito mais rápido para empurrar essa água para fora, já que o átrio diminuiu. Então você vê, se a água sai mais rápido, entra mais rápido. Agora, se perguntarem para você qual é o tipo mais sofisticado, é o leucon. Se você fosse engenheiro, você fica orgulhoso, falar assim, olha, eu projetei o leucon, porque o leucon é eficiência. A maioria das esponjas são leuconoides. Como que conseguiu a natureza fazer uma esponja tão eficiente? Olha esses canais aqui dentro. Os coanócitos vieram parar no interior dessas câmaras. A gente chama de câmaras vibráteis, porque vibra o flagelo dos coanócitos. Então, gente, veja que legal. A água entra pelo canal inalante, chega na câmara, onde estão os coanócitos, muito próximos uns dos outros, que pegam alimento, pegam oxigênio, gameta e impulsionam a água de volta para o outro canal, aí o canal exalante vem para o átrio, mas o átrio aqui quase não existe, a água sai rapidamente. Então, como os coanócitos estão no interior de câmaras chamadas vibráteis ou flageladas, eles estão muito próximos uns dos outros, quase não tem mais átrio. Então, a água rapidamente é impulsionada, porque eles estão muito pertinhos, e vai embora. Resultado, quem mais aproveita alimento, oxigênio, gameta, é o tipo leuconoide. Então, vamos perguntar para você, em ordem crescente, quem é? Ascon, sícon, leucon. Qual é o tipo mais eficiente? É o tipo leucon. Ou vamos perguntar, se você fosse esponja, você queria ser o quê? Eu queria ser leucon. A minha probabilidade de sobrevivência seria muito maior. Então tá ali, ó, Ascon, sícon e leucon. Aqui está o oscon, só para você ver.
a trajetória da água, ela vem do meio, atravessa o porócito, cai no átrio, onde estão, olha aqui os flagelinhos dos coanócitos. Empurra a água de volta através do ósculo para o meio. Então, eu já te falei da dificuldade desse tipo de esponja. Mesohilo é o nome moderno da mesogleia. É a gelatinazinha que tem aí. Ó, aqui está revestimento externo, interno, no meio a gente tem mesogleia contendo as outras células. Olha o tipo sícon. A água do meio entra nesse canal, que é o canal inalante. Na verdade, aqui a célula chamada coanócito forma um canalzinho ligando os dois, a gente chama de prosópila. Aí passa para esse canal interno, onde tem o coanócito, onde está em azul aqui, ó. Aí o coanócito impulsiona a água para o átrio, do átrio vai para o meio. E o último, o leuco. Ó, do meio, canal inalante traz a água para onde? Para a câmara. Câmara vibrátil flagelada. Da câmara vai para o canal exalante. Ó, do canal exalante corre para o que sobrou do átrio, que quase não tem nada, ósculo, que é a abertura, meio. Por isso, esse tipo de esponja teve mais sucesso. Por quê? Porque rapidamente consegue aproveitar a passagem e dar um caminho mais rápido para a água. Reprodução assexuada, eles têm capacidade de regeneração, pode ser por brotamento, forma colônia. Então você tem uma esponjinha aqui, por exemplo, ela põe um brotinho, esse brotinho dá origem a uma nova esponja. Gemulação só tem esponja de água doce, é uma forma de resistência, olha que legal. Vou te contar a história rapidinho. Tem esponja de água doce que vive em local sujeito a seca. Quando tem período de seca, acaba a água, a esponja morre. Só que ela forma uns saquinhos que a gente chama de gêmula. O saquinho é assim, ó. Forma um saquinho assim, dentro do corpo. Vários saquinhos. E ali contém arqueócitos, são células de defesa. São células que dão origem às outras células, células embrionárias. Aí a esponja morre, ficam esses saquinhos na natureza. Voltou a chover o regime de água, começou a correr água de novo. A tampinha estoura e os arqueócitos vão dar origem a novas esponjas. Então eu quero que você veja que pode até reproduzir, mas o objetivo da gemulação, na verdade, é garantir a sobrevivência das esponjas de água doce nos locais onde tem seca. Então é mais uma forma de resistência. Tudo bem? Então vamos lá na sexuada. A maioria é monóica, ou seja, tem ao mesmo tempo sistema reprodutor masculino e feminino, por isso é hermafrodita. Não tem gônada. Gônada é órgão produtor de gameta. Então, as esponjas não têm nem testículo nem ovário. Estas células, alguns falam os amebócitos, dão origem aos gametas. Fecundação interna. O que eu falei para você? Interna quer dizer dentro do corpo. Como? Falei. A água traz gameta, quando traz gameta o coanócito filtra, sabe que é gameta e entrega onde está o gameta feminino, ocorrendo então a fecundação interna. Tudo bem? Desenvolvimento indireto, porque tem larva. Então a larva chama anfiblástula ou parênquimula. A mais cobrada é essa aqui chamada anfiblástula. E aí a gente vai para a classificação, né? Último item aqui, tranquilamente, a classificação. Vamos ver? Ó, classe calcária. Se a classe é calcária, o esqueleto é de carbonato de cálcio, né? Marinhas, pouca profundidade, ó, espículas de carbonato de cálcio, tem ascon, cico e leuco. As espículas que formam o esqueleto têm um eixo, com 3 ou 4 raios. E o exemplo leucosolene. Aqui nós temos alguns exemplos de calcária. Então lembra, o esqueleto pode ser de carbonato de cálcio. Aqui mais algumas calcárias, ó.
que eu já tinha falado, só pelo desenho. Classe... Aqui tem um erro. Deixa eu ver uma coisa. Primeiro, calcária. Segunda, não saiu. É de sílica. Tá? Então, o esqueleto é de sílico. Na sequência, eu arrumo para você. A classe Demospongiae é que tem o esqueleto de espongina. Então, pode ter de sílica, de ambos ou só de espongina. Aqui tem só espongina, que é proteína, é que são as esponjas usadas aqui para tomar banho, tá? Então, 90% das esponjas deuconoides, maioria marinha, essa família de água doce, né? Mas elas eram utilizadas como esponjas de banho. Se a gente voltar na classe 2, que eu acabei repetindo aqui por um erro na hora de salvar, a classe chama Hexaquitinellida e o esqueleto é de sílica. Tome cuidado, o esqueleto é de sílica, o pessoal fala que o esqueleto ou são esponjas de vidro. Não é porque a esponja é de vidro, é porque o esqueleto é de sílica, tá? Então guarde, aí estão as 3 classes. Primeira, calcária. Segunda, hexaquitinellida. E terceiro, Demospongia. Qual é a importância das esponjas? Primeiro, ecológica, né? Fazendo parte aí dos ecossistemas, sendo importante para os ecossistemas. Só que hoje o pessoal tem pesquisado esponja e tem encontrado substâncias que são usadas como anti-inflamatório, antibiótico, né? Aqui tem uma substância, ó, cribrostanina, que elimina bactérias. Pode funcionar, ó, bactérias resistentes à penicilina vão com essa substância. O pessoal está extraindo de esponja substâncias antitumorais, então acaba sendo utilizada contra o câncer. E uma outra coisa, aquele antirretroviral usado para quem tem um HIV, que é o vírus que provoca AIDS, o AZT é feito a partir de substância extraída de esponja. Olha que coisa muito interessante a importância que essas esponjas têm. E agora a gente vai ver o outro filo, filoquinidária. Também bem interessante, é o segundo filo que a gente estuda, aqui um pouco mais sofisticado. Lembre que tem todas as funções que as esponjas e os demais animais. A diferença é como se pratica a mesma coisa. Aqui estão as anêmonas, por exemplo. Isso aqui é uma anêmona. A gente já vai estudar as características para você saber bem legal. Então, quais são as características? Primeiro, quinidário vem de coilos, quer dizer, oco, e êntero, intestino. Então, tem um intestino oco. Quinidé, quer dizer urticante, urtiga. Ô, Geraldo, por quê? Por causa do veneno que causa aquela sensação de queimadura na gente. Lembra que este ano de 2017 tem ocorrido um monte de acidentes com água viva no Brasil. Aí provavelmente desequilíbrio ecológico, alguma coisa está aquecendo, está acontecendo, está aquecendo o mar, por exemplo, tem um nível de poluição maior que acaba provocando a reprodução em massa dessas esponjas. Mas vamos ver, continuando. Ramo êntero, quer dizer intestino, ó, já a primeira cavidade digestiva aparece aqui. Então a digestão, olha que legal, ela começa fora da célula e termina dentro da célula. Ela começa nessa cavidade e termina dentro da célula. Exemplos de quinidários: a caravela, que é um organismo colonial, a hidra, que aparece na água doce, inclusive, e a água viva, além dos corais. Olha aqui que ecossistemas fantásticos são os corais. Portanto, importância para conhecer quinidário é o que não falta. Né? Você imagina que os corais são os grandes berçários lá do oceano. Então a gente precisa de corais. E os corais estão sendo comprometidos
Porque a água do mar está aquecendo e porque está aumentando a acidez dessa água. A estrutura é calcária, aumenta a acidez, você já imaginou o que pode acontecer. Vamos lá? Ó, diblásticos, 2 folhetos embrionários. Estou falando do desenvolvimento embrionário. Eumetazoa. Bom, tirando porífera, que é parazoa, gente, todos os outros animais são metazoa ou eumetazoa. Então, somente porífero é parazoa que não tem verdadeiro tecido, os outros já têm. Tá? Então, fica fácil guardar eumetazoa, mas são, ó, acelomados, protostômios, quer dizer que a boca deriva do blastóporo. Blastóporo é a boca primitiva do embrião, que ela pode originar a boca depois do animal adulto ou não. Se não originar, como no nosso caso e das estrelas do mar, a gente chama de deuterostômio. Se originar a boca, a maioria dos invertebrados são, portanto, protostômios. Tem simetria radial, né? Habitat é importante, é igualzinho o habitat da, ó, aqui, ó, exclusivamente aquático, predominantemente marinho. Ele é igualzinho o de porífero. Então, se você resolver, perdão, eu tinha apertado aqui, não tinha ido lá para a tela, desculpe, olha a tela ali. Se você resolver estudar porífero, você vai encontrar os especialistas em equinidários na mesma região de estudo. Por quê? Porque eles também, olha lá, são exclusivamente aquáticos e predominantemente marinhos. Aqui tem uma novidade, neuromiários. Esse dado é importante. É o primeiro sistema neuromuscular do mundo animal. E o primeiro a gente nunca esquece. Então, o sistema nervoso e o sistema muscular iniciam nos animais com os quinidários, de uma forma muito simples que a gente vai ver, mas inicia aqui. Vamos continuar lá? Tem 2 formas anatômicas, ó, 2 formas anatômicas. Deixa eu botar essa outra canetinha, fica melhor. 2 formas anatômicas. Quais são as 2 formas anatômicas? São pólipo e medusa. Você lembra que o pólipo é fixo e a medusa é móvel? A medusa parece um guarda-chuvinha, a forma da água-viva. O pólipo é tipo a anêmona lá. Então você está vendo aqui, ó, a boca, aqui é uma cavidade gástrica, tem o tentáculo, aí a gastroderme reveste a cavidade gástrica está indicada aqui, o gelatinazinha que tem aqui, igual em porífero, chama mesogleia, e por fora tem a epiderme. No plano geral das medusas, tipo água-viva, a mesma coisa. Aqui tem bastante gelatina, que é mesogleia. Essa é a cavidade gastrovascular, a boca está aqui na ponta do tentáculo, tem epiderme revestindo externamente. Então, amigo, esse é o plano de construção tanto do pólipo quanto da medusa. Mas vamos lá. Esta célula você vai guardar. Lembra que terminou em blasto, é célula jovem, né? A célula adulta chama quinidócito. Gente, é isso, quinidócito, que aparece em muita prova, o quinidoblasto. Esta é a célula que produz o veneno que eles liberam para ataque e defesa. Então você vê, na gente causa aquela sensação de queimadura. Dependendo do animal, um animal mais simples mata e eles usam como alimento ou usam para se defender. A gente chama para essa célula de célula urticante. É a célula de ataque e defesa. O que dá nome ao grupo quinidário. Olha que legal. Agora, dentro desta célula, a célula é assim, a gente já vai ver, tem um esporãozinho, e dentro da célula tem uma cápsula. Essa cápsula tem um filamento enrolado e tem um veneno. A cápsula chama nematocisto. Então, gente, por favor,
quinidócito, o quinidoblasto é a célula. Nematocisto é a cápsula que tem dentro da célula. Ali dentro está um filamento enrolado e tem o veneno. E tem um esporãozinho aqui chamado quinidocílio. É uma projeçãozinha do quinidócito para o exterior e é sensorial. Agora eu quero que você imagine o seguinte. Gente, por favor, onde tem essas células? Ao longo do tentáculo, porque o tentáculo traz comida para a boca e ao redor da boca. Então, se um animal tocar nos tentáculos onde tem a célula, no quinidocílio, ou passar perto do quinidocílio, não precisa tocar, dispara o filamento. Então, o filamento está enrolado, exterioriza. A hora que o filamento sai, são 3 tipos de filamento. Cada célula tem um. Mas tem célula que joga o filamento, ele gruda onde toca. Então você imagina, está passando um animalzinho ali, ele gruda. Um outro tipo de filamento, ele perfura e um outro enrola. Então é uma bateria, parece uma rajada de metralhadora. E leva o veneno. É por isso que acaba matando pequenos animais. Olha aqui o que eu falei, ó. Quando o quinidocílio é estimulado, o filamento é disparado, leva o líquido urticante, que é o veneno. Olha como é que chama o veneno. Actinocongestina ou hipnotoxina. Qual é a função? Defesa e captura de alimentos. Então, defesa e ataque. Aqui está a célula. Ó, então, esta célula chama quinidoblasto ou quinidócito adulta. Esta cápsula chama nematocisto. Aqui está o esporãozinho que eu disse que é o quinidocílio. O núcleo e aqui o filamento enrolado. Se um animal tocar aqui no quinidocílio ou passar perto, dispara o filamento. Então, se você olhar num vestibular, por exemplo, no Enem, o filamento já para fora é porque a célula já foi usada. Ela é usada uma vez e morre, depois é substituída. Aí ela libera o quê? O veneno. E esse veneno é o que causa queimadura na gente. Vamos ver a organização do corpo? Tá tranquilo? Gente, é muito simples a gente entender aquilo que é mais importante e, portanto, mais cobrado. Aqui eu tenho que saber que tem 2 formas anatômicas, polimedusa, saber as novidades em relação às esponjas e, claro, a célula que caracteriza esse grupo. Eu estava vendo a reportagem onde uma especialista falou para o jornal de Curitiba sobre os acidentes com água-viva no litoral do Paraná. E a especialista dizia, ó, se ainda tiver tentáculo grudado, você evita tocar nele, pega com uma luva. Por que a especialista falou isso? Porque essas células estão ao longo dos tentáculos. Se eu tocar, vai disparar mais e mais queimadura ainda, tá bom? Vamos ver a organização do corpo? Então, olha lá. Primeiro, tem sistema digestório? Tem, mas ele é incompleto. Ai, Geraldo, o que é sistema digestório incompleto? Que não é completo. Ah, bobão. Gente, é que tem boca e não tem ânus. Só tem a boca e aquela cavidade, é um saquinho, só isso. O olho que não servir, volta e sai pela boca. Então esse é o primeiro animal que tem boca. Lembra que em esponja não tem boca, a abertura é para saída de água, não entra nada. Aqui tem a boca e tem a cavidadezinha. Aí começa a digerir ali, termina de digerir dentro da célula, que não serve, volta e sai pela boca. Como tem boca e não tem ânus, o sistema digestório é chamado incompleto. Sempre que ele for incompleto, a digestão começa na cavidade e termina na célula. Então, tem os dois. Não tem sistema circulatório, então ocorre por difusão. Não tem sistema respiratório, difusão. Não tem sistema excretório, difusão, olha que moleza estudar, mas tem sistema nervoso. E o sistema nervoso, ele é difuso, ele é uma rede de células, é uma malha de células nervosas, mas tem o primeiro arco reflexo do mundo animal. Arco reflexo é o caminho do impulso. Gente, lembra que reflexo é uma atitude involuntária.
Se eu tocar o braço, rapidamente eu puxo o braço. Se tocar em alguma coisa pontiaguda ou uma fonte de calor, você puxa, isso é reflexo. Se uma coisa saltar em direção ao teu olho, ele rapidamente fecha, isso é reflexo. Então esse animal age por reflexo. Se tocar, ele faz algum movimento em resposta. Por quê? Porque vem informação para o centro nervoso e volta à ordem. Então o primeiro arco reflexo no mundo animal começa aqui. E o primeiro a gente nunca esquece. Aqui de novo tem um pólipo, ó, a boca, tentáculo, então aqui estão as células de ataque e defesa, a cavidade gastrovascular, gastroderme, né, a mesogleia, a epiderme e aqui a coluna que forma o corpo. Aqui você vê a medusinha, então você vê a mesogleia, que é gelatina, cavidade gastrovascular, epiderme, gastroderme, uma núbula, esse tubinho, na ponta do tubinho está a boca, os tentáculos, né? Reprodução assexuada, tem brotamento, então cuidado, a hidra é um animal de água doce que tem brotamento. A hidra, ela é toda esbeltinha, mas ela emite um brotinho, esse broto desenvolve e dá origem a uma outra hidra, ok? Tem capacidade de regeneração, se romper em pedaço regenera, tem a gemulação e tem a reprodução sexuada. Tem espécies monóicas, que tem os dois sexos num só, e dioicas, que tem macho e tem fêmea. Esse dado é importante você guardar. Sabe o que quer dizer metagênese? Alternância de gerações. O que quer dizer isso? Uma geração faz reprodução sexuada, a seguinte, assexuada, a próxima, sexuada e assim sucessivamente. Então, quer dizer metagênese? É um processo que é alternância de gerações, onde uma é assexuada e a seguinte sexuada e vai alternando com o tempo. Ok? Fecundação pode ser interna, dentro do corpo do quinidário ou fora. O desenvolvimento pode ter larva ou não. E agora eu quero que você preste atenção. São 3 classes. Hidrozoa, principais. A gente vai trabalhar as principais. Hidrozoa, cifozoa e antozoa. Gente, em hidrozoa tem pólipo e tem medusa. A gente já vai ver. Em cifozoa, pólipo e medusa. E antozoa só tem pólipo. Então não tem medusa lá. Dá uma olhada aqui no hidrozoário. Ó, metagênese na obélia. A obélia é um hidrozoário, então é um hidrozoa. Esse indivíduo pólipo, gente, é que é um indivíduo adulto. E ele é uma colônia. Então tem um indivíduo que fixa, tem um indivíduo responsável pela alimentação, aqui, ó. Tem um indivíduo responsável pela reprodução, olha aqui a reprodução. Nesse indivíduo há o brotamento e forma uma medusa por brotamento. Então aqui faz uma reprodução assexuada. Aí gera a medusinha fêmea e a medusinha macho, que são larvinhas. Ó, produz o espermatozoide, produz o óvulo, fecunda, forma uma larva que parece uma sola de chinelo, chamada larva plânula. A larva plânula vai fixar e formar uma nova colônia. Então, gente, na obélia, que é um hidrozoário, a forma predominante é de pólipo. Ao contrário da aurélia. A aurélia é um cifozoário, do mesmo grupo da água-viva. Ô, Geraldo, vou esquecer. Vai não, cara. Lembra assim, se você tocar numa água-viva é legal? Não, é desagradável, tem queimadura, aquela reação alérgica. Ó, tocou numa água-viva, cifozoa, tá? Então, cifozoário. Na aurélia, dá uma olhada aqui. As medusas são os adultos. Então, nesse caso, a fecundação é interna. Ó, o espermatozoide vai lá, fecunda, libera o ovo, que é o zigoto. Aí tem o desenvolvimento embrionário e forma a larva plânula. Essa larva nada um pouquinho e fixa, dando origem a esta outra larva, que é o cifistoma.
Essa larva fragmenta e faz uma reprodução chamada estrobilização, porque parece o corpo da tênia, da solitária, dividido em segmentos. Aí se chama estróbilo. Gente, cada segmento desse desemborca, destaca desse corpo que desaparece e vira a terceira larva, que é uma medusinha jovem chamada éfira. Por que é metagênese? Porque essa geração faz reprodução sexuada e essa outra assexuada. Quais são as 3 larvas do processo? A plânula, que resulta da fecundação, reprodução sexuada, Cifístoma, que é o pólipo, e a éfira, que é a medusinha jovem. Então, se você guardar esses 2 ciclos reprodutores da obélia, que é um hidrozoário, da aurélia, que é um cifozoário, tranquilo. O pessoal cobrou reprodução de quinidade, vai cobrar um dos 2. Aí você tem aqui os 2, ó. Aqui a obélia, olha a diferença. E aqui a aurélia. Ok? Continuando. Então aqui estão as 3 classes. Ó, cifozoa, predomina a medusa, que é o adulto em quem é metagenético. Só vive no mar, maioria dioica, fecundação externa, desenvolvimento indireto. Olha aqui, a aurélia. Tá? Aqui você vê uma água viva. Antozoa só tem pólipo, onde estão as anêmonas e os corais, hein? Tá? Só no mar, mesogleia celular, ó, cavidade gastrovascular septada, é toda chata, dividida em segmentos. Os corais são coloniais e as anêmonas ou actíneas são solitárias, são belíssimas, têm cores variadas. Lembra que os corais, eles apresentam um exoesqueleto de carbonato de cálcio nesses pólipos que formam os corais. Ora, o que acontece? Eles formam colônias, o esqueleto é de carbonato de cálcio, quando eles morrem fica a estrutura do esqueleto que a gente tem aí um coral. Fundamentais para a manutenção da vida no oceano. Para formar coral, Recife, ó, região tropical, a água tem que ser rasa, clara, com muito oxigênio e temperatura entre 20 e 28 graus. Os corais têm associação com algas chamadas zooxantelas. Agora olhem para cá. O que acontece com o aquecimento global? Em 2014, no verão de 2014, a água do mar no estado do Rio de Janeiro passou de 32 graus. Você sabe o que acontece numa situação dessa? As algas que estão dentro do coral começam a trabalhar demais. Por quê? Porque a temperatura é maior. E aí liberam mais resíduos. Isso intoxica o coral. Aí o que a coral faz? Expulsa a alga. Quando o coral expulsa a alga, ele fica branco. Porque quem dá cor é a alga. Então lembra que são estruturas calcárias. A gente chama o processo de branqueamento dos corais. Aí eles morrem. Sem as algas eles vão morrer. E a gente perde os recifes. Então olha o que eu coloquei ali, ó. Aquecimento global e poluição, resultado, branqueamento dos corais. Por que o branqueamento? Porque eles perdem as algas. E assim a gente teve as 3 classes. Ali não apareceu claro a hidrozoa, mas eu te falei, hidrozoa, cifozoa e antozoa. Hidrozoa, pólipo medusa, nas metagenéticas predomina o pólipo, que é o caso da ubélia. Cifozoa, predomina medusa, é onde tem água viva, e predomina medusa, é o caso da aurélia, quando a gente tem aí os metagenéticos. E antozoa só tem pólipo. Lembra que antozoa estão as anêmonas, que são solitárias, e os corais, que são coloniais. Assim, nós fechamos esses 2 filos. Gente, um grande abraço, até a próxima.